Fala, amigo internauta, tudo bem com vocês? Acredito que sim, desejo que sim. Estamos aí trazendo novidade, dessa vez a gente vai aprofundar nossos conhecimentos sobre estatística e ter um pouquinho de conhecimento e noções básicas de estatística e como é que isso é utilizado no dia a dia. Então deixamos de blá 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 e vamos conhecer a nossa estatística. E aí, amigo internauta, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a estatística e como é que ela está presente no nosso dia a dia. Esse é um conteúdo do ensino médio e está presente aí no Enem. Então, de maneira geral, o que é a estatística? A estatística é uma parte da matemática aplicada que visa conhecer a realidade através de dados, de coletas, e que essas coletas vão ser apresentadas para a gente para que daí as políticas públicas possam favorecer a melhoria da sociedade, da população como um todo. Mas vamos entender hoje como é que funciona esses dados estatísticos, o que é população, o que é amostra, quais são as variáveis de uma pesquisa, e para isso eu convido você para vir até aqui para a gente conhecer um pouco sobre isso. E aqui, pessoal, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os conceitos fundamentais da estatística, análise de dados, e esse conteúdo ele vai estar muito presente aí no ensino médio. Então, para que a gente possa conhecer os dados e análise de dados de uma pesquisa, a gente precisa conhecer o que é a população, o que é a amostra e quais são as variáveis. E aí é bem simples. Vamos conhecer aqui através do conceito. O que é a população? A população é um conjunto total de elementos que compartilham características em comuns e que são foco do estudo. Ou seja, a população é o geralzão, é o conjunto total, é o todo daquela pesquisa. Pode incluir quem? Pessoas, objetos, eventos, dependendo da pesquisa. E um exemplo para que fique bem claro. A altura de todos os jovens de uma cidade interessados em participar de um programa esportivo. Imaginei que tem 200 pessoas interessadas em participar do programa esportivo. Quem é a população? A população são todos esses jovens. Então, população é o todo, é o geralzão. A amostra, já tem até o spoiler, hein? O que é a amostra? Seria uma parte daquele total. Mas vamos para o conceito. Uma amostra é um subconjunto da população, ou seja, é uma parte daquela pesquisa da população, selecionado para representar suas características de forma adequada. Aí, a análise da amostra permite inferências sobre toda a população. Aí vamos para o exemplo da amostra. A altura de 35 jovens, selecionados aleatoriamente de um total de 200 interessados no programa. Então, observe que nós temos o exemplo da população e da amostra. Quem é a população? Os 200 interessados, os 200 jovens interessados no programa. Quem é a amostra? Aquela parte da população, ou seja, os 35 jovens. Então, para que a gente fique bem claro, população é o geralzão, é o todo, a amostra é uma parte daquela pesquisa, uma parte da população. E variável, o que é a variável? Uma variável em estatística é um elemento essencial que representa uma característica ou propriedade que pode assumir diferentes valores. Esses valores podem variar de acordo com as observações realizadas em um conjunto de dados. As variáveis são usadas para descrever e analisar fenômenos, sendo fundamentais na coleta, organização e interpretação de dados. Então, as variáveis elas podem ser um atributo, uma qualidade, pode ser uma quantidade, e a gente vai entender já daqui a pouco como é que funciona essas variáveis e quais são elas. Por exemplo, ao estudar a população de uma cidade, variáveis como idade, gênero, renda, podem ser analisados para compreender os padrões ou tendências daquela cidade. Então, observe que aqui a gente colocou idade, gênero e renda. Tudo isso fazem parte de variáveis de uma pesquisa. E como é que são essas variáveis? As variáveis, elas podem ser duas. Quantitativa, quando é expressa por um número, e qualitativa, quando é um atributo, uma qualidade, ou simplesmente um nome específico. Então vamos entender aqui, ó. O que é uma variável quantitativa? Só reafirmando. Representa dados numéricos, ou seja, é um valor, é um número. E a variável qualitativa representa categorias ou atributos. E a gente vai compreender melhor agora. Ó. Eu vou trazer para vocês aqui os tipos de variáveis. Ó. Então quem são as variáveis? A variável ela pode ser dividida em dois grupos, como a gente viu.
A variável quantitativa, que são os números, a variável qualitativa, que são categorias ou atributos. Já nas variáveis quantitativas, elas se classificam em duas. Uma variável é quantitativa de forma contínua e de forma discreta. Quando é que uma variável é quantitativa discreta? Quando é um número inteiro, um número exato, um número que não tem casas decimais, um número que você sabe que terminou, teve fim. Então, isso é uma variável quantitativa discreta. Já uma variável quantitativa contínua, ele dá a ideia de continuidade, ou seja, tem intervalos. E aí a gente tem exemplos aqui para vocês. Ó. O que é uma variável quantitativa contínua? A altura de uma pessoa, que ela dá a ideia de continuidade, 1 metro, 56 centímetros e assim vai. O salário que uma pessoa recebe, R$ 1.245,43, um exemplo. A inflação, que sempre vai estar aumentando. Ou até mesmo a massa de uma pessoa. Ah, quantos quilos você pesa? Quando você vai pesar, não vai dar simplesmente o quilo, vai dar os quilos, as gramas. Então, quando falar isso, é uma variável quantitativa contínua, que dá a intenção de ter uma continuidade. Já a variável quantitativa discreta é bem simples. Ó. Imagine que eu vou perguntar aí a idade de uma pessoa. A idade de uma pessoa, 10 anos, 15 anos. Se eu for mais além, eu posso até considerar que essa idade ela pode ir muito mais além. Ah, vamos entender o seguinte. Se eu falo para você, ó, quantidade de filhos de uma casa, ou quantidade de pessoas que moram em uma casa. Tudo isso aí é exato. Ah, o número de filhos de uma família é exato. Não tem um número com vírgula, não tem um número da ideia de continuidade, é exato. Quantos filhos o Marconi tem? Tanto. Quantas pessoas moram em uma casa? Exemplo, 10 é um número exato. Número de empregados de uma empresa. Ah, naquela empresa estão contratadas 30 pessoas, então é um número exato. População de veículos. Quantos veículos existem na cidade X? Aí eu tenho um número total. Quando esse número for exato, é uma variável quantitativa discreta, porque o número é exato. Agora vamos para entender as variáveis qualitativas. Variável qualitativa, elas são as categorias, os atributos, os nomes. Mas ela pode ser dividida em duas. Ó. A variável qualitativa pode ser nominal e pode ser ordinal. Quando é que é nominal? Quando expressa um nome, tipo raça de animais, cor da pele, sexo da pessoa, profissão. É simplesmente um nome, um atributo. E daí é o nome de variável qualitativa nominal. Já uma variável qualitativa ordinal, ela segue uma ordem. E aqui eu tenho, ó, vamos olhar o nível de escolaridades das pessoas que trabalham na Câmara Municipal. Se tem nível fundamental, nível médio, nível superior, ela segue uma ordem, do menor para o maior. Ah, faixa etária, também segue uma ordem. Imagine que eu quero olhar aqui o ranking das pessoas que tiraram as melhores notas de matemática. Segue uma ordem, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Imagine que no estado de São Paulo as notas são por conceito. Conceito A, quem tirou a melhor nota, conceito B, já vem uma nota inferior, conceito C, também é uma ordem. Então a gente observa ó, que isso é uma variável qualitativa ordinal. Em resumo, o que são as variáveis qualitativas nominais? É um nome, é um atributo. O que é uma variável qualitativa ordinal? Ela tem uma ordem, uma sequência. E a gente pode utilizar até o tamanho das roupas. Qual é o tamanho das roupas quando a gente vai para uma costureira? Pode ser pequeno, médio, grande. Então ele segue uma ordem. Mas para que a gente possa ampliar nosso conhecimento, agora a gente vai tentar resolver questões envolvendo esses itens, para que fique bem forte e vocês aprendam bem esse conteúdo. Bem, pessoal, aqui a gente vai entender um pouquinho como é que funcionam as variáveis. Aí as variáveis de uma pesquisa, elas são duas. Uma quantidade, quando é expresso por um número, e esse número ele pode ser um número inteiro ou um número real. E uma variável pode ser qualitativa quando é uma qualidade, um atributo. Aí vejamos, ó, na variável qualitativa, ela pode ser nominal e ordinal. Nominal, quando é simplesmente um nome.
um atributo. Ordinal, quando tem uma sequência, quando tem uma ordem. Na variável quantitativa, ela pode ser discreta. Quando é que uma variável é quantitativa e discreta? Quando é um número exato, quando é um número x. Já na variável quantitativa contínua, quando dá a ideia de continuidade, ou seja, para ser discreta tem que ser um número inteiro. Para ser contínua, dá a ideia de continuidade, pode ter número com vírgula, número racional, número real como um todo. E aqui a gente vai entender, para a gente classificar melhor e entender sobre essas variáveis de uma pesquisa. Então vamos aqui, eu vou pegar um primeiro valor aqui qualquer. Aqui ele diz o seguinte, ó, a altura de uma pessoa. A altura de uma pessoa é expressa em números. Ah, qual é a minha altura? 1,70 m. Observe que esse número 1,70 m, ele dá a ideia de continuidade. Ele não é um número exato, ele não é um número inteiro. Por ele não ser um número inteiro, ele é classificado como? É uma variável quantitativa, porque tem uma quantidade, quantificou o número. E uma variável quantitativa contínua, que dá a ideia de continuidade. Então, nós podemos dizer que a altura de uma pessoa é uma variável quantitativa contínua. Meu colaborador, pode puxar aí um papel, por favor? Escolaridade. E aí, a escolaridade de uma pessoa, que seria? A escolaridade de uma pessoa, se ela é alfabetizada, se ela tem nível fundamental, se ela tem nível médio, se ela cursou nível superior. Observe que são nomes, aqui não tem quantidade, são nomes. São nomes, são qualidades. Mas que qualidade é essa? Nominal ou ordinal? Ela tem uma ordem, começando aí do educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, nível superior. Então nós podemos dizer aqui, ó, que é uma variável qualitativa ordinal, porque tem uma ordem. E vamos para mais um, né, para a gente conhecer. Agora chegamos aqui à quantidade de livros de uma escola. E aí, se a quantidade de livros da escola, você acha que é uma quantidade, pelo nome já está dizendo, são números, né? Mas esse número é um número exato ou é um número que vai ter ideia de continuidade? Mesmo o livro sendo rasgado, ele continua sendo um livro, concorda? Então, ó, variável aqui seria variável quantitativa discreta. Por que discreta? Porque é um número inteiro. Então, por isso que ele se classifica em variável quantitativa discreta. Vamos para mais um exemplo. Profissão. Profissão. A profissão de uma pessoa. E aí pode ser médico, pode ser agricultor, pode ser professor, pode ser policial. É um nome. Se é um nome, é uma qualidade. E essa qualidade, ela é qualidade nominal ou ordinal? É nominal porque é simplesmente o nome, não tem uma ordem específica. Vamos para mais um exemplo? Meses do ano. Ah, meses do ano. Vocês sabem quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril. Tem uma ordem, não tem? Então, olha só. Meses do ano é uma variável qualitativa e ela é ordinal porque ela tem uma sequência, tem uma ordem. Então, ela vem para cá, ó, variável qualitativa ordinal porque tem uma sequência. Posso até colocar aqui na frente de escolaridade também, né? Ó, vamos lá, continuando, mais um. Salário mensal. Salário de uma pessoa. O salário, R$1.000, 540 e 35 centavos. A gente vê que é um número, porém esse número não é um número inteiro. É o número da ideia de continuidade. Então o salário aqui ele vai ser uma variável quantitativa contínua, que dá a ideia de continuidade. Religião. Religião. Olha só, religião é um atributo simplesmente de um nome, não é uma ordem. Então, variável qualitativa nominal. Número de filhos. Eita, quantidade de filhos de uma pessoa. Ah, tem 5 filhos, então é um número exato. Se é um número exato, então a gente diz que é uma quantidade ou uma variável quantitativa exata. Se é exata, a gente diz que é discreta. Classe social. Olha só, classe social. E aí tem classe A, B, C, é uma ordem. Então, classe social a gente pode dizer que é uma variável qualitativa ordinal, porque segue uma ordem.
Quantidade de celulares em uma loja. Olha só, quantidade de celulares em uma loja é quantidade exata. Se é exata, então a gente diz que é uma variável quantitativa discreta, porque é exato. Cor dos olhos. Cor dos olhos de uma pessoa. Ah, verde, azul, castanho. Simplesmente o nome. Por ser um nome, é uma variável qualitativa nominal. Peso de um elefante. Eita, o peso de um elefante. Ah, é 1 tonelada, 200 quilos, tantas gramas. Dá ideia de continuidade. Se dá ideia de continuidade, então é uma variável quantitativa, porque é um número, e não é representado por um número inteiro, porque dá ideia de continuidade, então é uma variável quantitativa contínua. Sexo. Sexo da pessoa, masculino, feminino, então é um nome, simplesmente um atributo, e esse atributo é uma variável qualitativa nominal. Número de calçado. Número de calçado. Ah, eu calço o número 38. É um número exato. Se é um número exato, é uma variável quantitativa discreta. Tamanho de roupas. Tamanho de roupa. Olha só, nesse tamanho de roupa, as roupas geralmente são classificadas como pequeno, médio, grande, GG, extra G. Então a gente vê que é um atributo. Porém, é um atributo que indica uma ordem. Então ela seria o quê? Uma variável qualitativa ordinal, porque está seguindo uma ordem. Time favorito. Time favorito. Ah, meu time favorito é o São Paulo, meu time favorito é o Flamengo, meu time favorito é o Ceará. Então, é o nome do time. Se é o nome do time, é uma variável qualitativa. E aí passa a ser nominal, porque é simplesmente o nome. E aqui a gente finaliza a nossa aula mostrando um pouquinho sobre as variáveis de uma pesquisa. Na próxima aula a gente vai estudar mais sobre análise de dados, sobre pesquisa, mas sobre um assunto que dá continuidade a esse. Forte abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.